Olá, monstro do semiárido! Vamos para praticar a agricultura. No vídeo de hoje eu vou falar como você pode aumentar a sua produtividade, até mesmo dobrar ela, né? Sua produção de milho, de feijão, de amendoim, de gergelim, enfim, de diversas culturas, como você pode aumentar ela. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o plantio consorciado, a rotação de cultura, a questão da fixação de nitrogênio no solo e também sobre curva de nível. Um vídeo assim cheio de assunto, cheio de conteúdo, então acompanhe do começo ao fim, porque vai ter muito assunto do vídeo de hoje. Então acompanhe, já se inscreve no canal, porque tem muitos outros vídeos nesse mesmo sentido. Então curte, comenta e também compartilha para que mais pessoas possam ver esse conteúdo também, né? Eu vou apresentar a vocês agora a curva de nível. Ela é uma prática bastante utilizada, principalmente por agricultores que têm suas áreas em locais com grande declividade, onde no período chuvoso a água acaba escorrendo com grande intensidade devido à alta declividade dos terrenos, né? E aí a ideia da curva de nível é justamente se criar uma barreira para que se retenha, para que possa segurar a água que vai estar descendo, que vai estar tendo o seu curso normalmente, né? Aí a barreira vai servir para justamente suportar essa água e impedir que essa água cause a erosão no solo, e também essa barreira vai segurar os nutrientes e a matéria orgânica que normalmente a água estaria levando, né? E além da barreira feita com o próprio solo, né? Você tem que fazer uma complementação, né? Uma complementação, digamos assim, uma barreira verde, uma barreira vegetal, para auxiliar justamente essa questão da barração da água. A gente está utilizando aqui capim e também a gente está utilizando feijão de porco. Isso é de forma mais inicial, de um período mais curto. E pensando futuramente, a gente está trabalhando também, fez o plantio da moringa e também da grelicídia e da leucena, para justamente fazer essa barração num período futuro, né? Esse aqui é o inicial agora, e logo mais a gente também vai ter a questão dessas árvores que vão auxiliar também na barração da água e impedir que os recursos, tanto matéria orgânica como nutrientes, vão embora. Mesmo, como vocês podem estar vendo aqui na nossa área, a nossa área é uma área bem plana. E como eu falei inicialmente, a curva de nível ela é geralmente mais utilizada em regiões com grande declividade. Aí você deve estar se perguntando, então a curva de nível na sua propriedade, nas suas condições de solo praticamente plano, não tem grande eficiência, né, Guilherme? Pelo contrário, a curva de nível, independente dela estar sendo praticada em um local com grande declividade ou baixa declividade, ela vai ter e vai trazer para a sua propriedade, para o seu plantio, grandes benefícios. Claro que um solo com maior declividade você vai ter sim, você vai tirar mais vantagem, né? Mas o solo aqui, como vocês podem estar vendo, aí eu já vou entrar em outro ponto, né? Que é a questão do plantio consorciado. A barreira, a gente construiu a barreira de forma consorciada, como eu falei, a gente tem árvores plantadas, a gente tem feijão de porco, tem um capim, e as culturas em volta a gente também fez o plantio consorciado. E o que é um plantio consorciado? É um plantio de duas ou mais espécies em uma mesma área, gerando assim uma interação biológica entre elas, onde as duas ou mais plantas participando desse consórcio tenham benefícios. Então, eu não posso considerar uma área feita um plantio consorciado se eu tenho uma planta que está se desenvolvendo às custas dos nutrientes de uma outra planta. As duas plantas ou as três plantas que você estiver fazendo o consórcio, elas têm que estar ganhando, todas têm que sair ganhando nesse consórcio, porque se uma planta não estiver sendo fragilizada, estiver tendo seus recursos retirados por outra planta, isso não é um consórcio. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Como vocês podem estar vendo, a gente tem um consórcio aqui de milho, aqui duas uvas de milho, com um consórcio com o gergelim. Se esse consórcio ele não for feito da maneira correta, vai estar trazendo prejuízos. Como vocês podem ver, o gergelim ele foi plantado primeiro,
porque ele tem um ciclo de mais ou menos 100 dias, né? 3 meses a 4 meses, né? E aí ele já está no período de floração, isso é, ele já está na parte reprodutiva, na última etapa do desenvolvimento da planta. Enquanto o milho, ele ainda está no estágio inicial, no estágio de desenvolvimento. Ele já passou do estágio inicial, né? Ele já apresenta bastante folhas intercaladas. Nesse período, o milho já ia estar atacando, já ia estar prejudicando o gergelim, se eu tivesse feito o plantio na mesma época. Mas aqui eu fiz o plantio do gergelim primeiro, posteriormente eu fiz o plantio do milho, e quando o milho se desenvolver, que estiver no estágio de estar prejudicando o gergelim, eu já vou ter tirado o gergelim. Por isso que é importante, você pode consorciar diversas formas, diversas plantas de diversas formas. Mas você tem que saber as formas ideais, você tem que estudar a maneira certa de você fazer o consórcio. Porque essas são plantas que se você fizer o consórcio de qualquer jeito, uma vai prejudicar a outra. E o que é fixar nitrogênio, o que é nitrogênio, como é que fixa, é o feijão mesmo que faz? Bom, fixação de nitrogênio ele é feito principalmente por leguminosas, tendo como um dos principais exemplos o feijão de porco. E quando as pessoas dizem que o feijão de porco ele faz a fixação de nitrogênio no solo, está certo, como também não está exatamente certo, porque não é exatamente o feijão de porco que faz esse trabalho. Na verdade, são bactérias que têm essa capacidade de absorver o nitrogênio que está na atmosfera, né, que está no ar, né, porque o ar que a gente respira não é só oxigênio, né, tem o gás carbônico, tem o nitrogênio, e aí as bactérias, né, que precisam se desenvolver, que precisam perpetuar a sua espécie, onde essas bactérias, vocês podem estar vendo aqui o exemplo delas, essas bactérias aqui, elas precisam, para se reproduzir, de entrarem nas células das raízes das leguminosas. Elas precisam da raiz do feijão de porco para poder se reproduzir, para poder perpetuar a sua espécie. E aí, quando ela entra na célula do feijão de porco, né, na raiz do feijão de porco, para se reproduzir, ela vai se reproduzir e ela começa, dentro da bactéria, ela tem enzimas que pegam esse nitrogênio do ar, consegue, através dessas enzimas que as bactérias têm, conseguem transformar o nitrogênio em um outro tipo de nitrogênio, digamos assim, que facilita, que proporciona as plantas absorverem esse nitrogênio. Porque as plantas por si só elas não conseguem pegar o nitrogênio que está na atmosfera e trazer para o solo. Elas precisam desse trabalho em conjunto com essas bactérias. E aí as bactérias ganham, porque elas vão se reproduzir, vão perpetuar a sua espécie, e as culturas ao entorno também vão ganhar. Por exemplo, o milho ele é uma cultura que necessita muito da questão de nitrogênio, então ela vai se beneficiar bastante dessa relação de simbiose entre o feijão de porco e as bactérias. Porque o milho ele não tem essa capacidade, ela não tem essa questão essa relação de simbiose como o feijão de porco tem. Então, fazer o plantio consorciado do feijão de porco com o milho é muito benéfico, por justamente ter essa justamente devido a essa característica do feijão de porco. Então, isso são assuntos, são temas, são digamos assim, detalhes que quando você soma o plantio consorciado, a prática de curva de nível, mais a questão da intercalação e da fixação de nitrogênio no solo, você consegue aumentar a sua produtividade. Quando você vai juntando uma técnica, um conhecimento a outro, e você vai formulando uma forma de você aumentar sua produtividade, sem necessariamente você ter que fazer a compra de produtos, né, de adubos químicos, né, para fazer essa adubação. Você pode melhorar as características do seu solo, você pode aumentar a sua produtividade mesmo com técnicas simples, né? Então, espero que tenham gostado da conversa de hoje.
Pretendo trazer mais assuntos sobre essa área, mais assuntos relacionados ao que a gente falou aqui. Então, se gostou do assunto, se gostou da temática abordada, já considera em dar um like, em se inscrever no canal e acompanhar os outros conteúdos que são mais ou menos nessa mesma base, nesse mesmo sentido, né? De mostrar para o pequeno agricultor que ele pode sim produzir mais e mais de maneira simples, utilizando técnicas sustentáveis. Então é isso.